Olá, turma. Boa tarde a todos. Nessa terceira aula de if-else, da instrução if-else, que é uma das nossas estruturas de controle, onde basicamente nós temos uma expressão booleana sendo avaliada e caso ela seja verdadeira, nós tomamos um rumo, um caminho para o programa e caso contrário, outros caminhos podem ser selecionados. Lembrando que existem, né, os diversos caminhos que podem ser seguidos ou não, ou um leque de opções fixa e essas opções eu só posso escolher um desses caminhos, que é como eu expliquei em aulas passadas, né, na questão de um if, else para um monte de if em sequência. Bom, muito bem. Então, nessa aula aqui, nós vamos agora resolver um problema do zero. Nós vamos pensar na solução e, pensando na solução, nós vamos chegar em o que a gente chama de algoritmo, que é uma sequência de passos para resolver um problema ou uma classe de problemas. Lembrando que eu posso criar algoritmos que são mais genéricos e outros que são mais específicos. Além disso, esse nível de algoritmos mais genéricos ou mais específicos, nós também podemos entrar com uma outra visão, com outro conceito de construção de algoritmos de alto nível e de baixo nível. Lembrando que esses termos alto nível e baixo nível não é algo que você está, no caso do baixo nível, não é algo pejorativo, e muito menos o alto nível é algo que está engrandecendo alguma coisa, não. Quando a gente está falando de alto nível ou baixo nível, é que quanto mais o algoritmo é de alto nível, mais um ser humano consegue entender aquela sequência de passos para a resolução de um problema ou de uma classe de problemas, certo? E quanto mais baixo nível é o algoritmo, o que acontece? Provavelmente você pode ir descendo esse nível, chegando mais a nível do processador, mais a nível da máquina, ou seja, a máquina, se ela conseguir entender mais o código do que de forma mais fácil e mais rápida para ela, quanto mais você vai conseguindo fazer isso, mais esse algoritmo vai se tornando de baixo nível. Por exemplo, uh, podemos também falar que da construção de programas que usam uma linguagem de mais alto nível e de mais baixo nível. Por exemplo, existem linguagens, por exemplo, uma linguagem de máquina de 0 e 1, a linguagem binária, é mais fácil a máquina entender do que um ser humano entender esse tipo de linguagem. Porém, quando nós estamos falando de uma linguagem, por exemplo, Python, PHP, JavaScript, C++, elas são de mais alto nível do que uma linguagem de máquina. Portanto, esse termo de alto nível e baixo nível, basicamente, se tratando de quão próximo esse código ele está do entendimento de uma pessoa ou de uma máquina. Ok? Bom, então, voltando à questão, né, sobre algoritmo, que é justamente uma sequência de passos para resolver um problema. O primeiro problema que vamos tentar resolver
seria um caso específico para calcular se o aluno ele está aprovado ou não em uma instituição de ensino, que funciona da seguinte forma. Se ele está aprovado na disciplina, podemos colocar da seguinte forma. Na disciplina em questão, nessa disciplina hipotética, vão existir 3 avaliações. Essas avaliações, o aluno pode obter uma nota de 0 a 10, e a nota final do aluno é o somatório dessas notas, dividido pelo número de avaliações. Ou seja, a média das notas que ele obteve. Então, se o aluno tirou 0, 5 e 10, ele vai ficar com a média 5. Ok? Na disciplina. Um programa bem simples, a gente vai começar a fazer com esse programa mais simples. E o que eu quero que aconteça aqui é simplesmente o programa, ele vai coletar 3 notas. O que o programa vai fazer? Ele vai coletar 3 notas a partir do usuário, via teclado. Vai ocorrer um processamento desses dados da seguinte forma. Vamos fazer um somatório de todas as notas e dividir pelo total de avaliações. Assim, gerando a média. E se o valor da média for maior do que 6, este aluno está aprovado na disciplina. Caso contrário, se esse aluno tirar entre 4 e menor do que 6, excluindo 6, ele está de final, optativa, como queiram chamar. E caso contrário, em último caso, ele está reprovado. Ou seja, se ele ficou com uma nota menor do que 4, ele está reprovado direto. Ele nem tem chance de ir fazer a final, fazer a optativa, ele já é reprovado diretamente na disciplina. Então, o nosso programinha vai fazer exatamente isso. Vai coletar as notas, fazer o cálculo e imprimir em tela se o aluno está aprovado de final ou reprovado na disciplina. Bom, esse é o nosso problema. A descrição do nosso problema, né? Do que a gente quer fazer. Bom, então, qual seria aqui como é que a gente vai pensar agora, usando lógica de programação, para realmente construir um software em C++ que seja capaz de resolver este problema? Então a ideia agora é essa. É tentarmos ter uma visão computacional do problema, usando lógica de programação. Muito bem. Vamos lá. A primeira coisa que eu recomendo, principalmente para esses problemas que normalmente surgem no início, né, do aprendizado em computação, em muitos casos, a primeira parte do seu problema é você tentar verificar a quantidade de dados que está entrando na memória do computador. Inicialmente. Como assim? Bom, veja que no nosso problema no mundo real, o aluno ele fez 3 avaliações. Cada avaliação, o aluno obtém uma nota. Essa nota é um valor, ponto flutuante, de 0 até 10. É um número. Podemos colocar um número real ou melhor, né? A gente pode limitar. Não é qualquer número real de 0 a 10. Números onde
podem variar de 0 a 10, com 2 casas decimais no máximo. Ok? Então o aluno pode tirar ou uma casa decimal. Para facilitar aqui a nossa vida, uma casa decimal. Então o aluno pode tirar, por exemplo, a 9,5, 7,8, 3,4. Muito bem. Então até uma casa decimal. Certo? Então, nós temos que primeiro pensar o seguinte. Então eu tenho alguns dados do mundo real que eu preciso trazer para o computador. Eu preciso trazer esses dados. Eu preciso organizar esses dados e trazê-los para a memória do computador. Bom, com o que a gente sabe até hoje, né, com o que foi visto na disciplina, a única forma da gente colocar esses dados na memória do computador, com o que a gente viu até hoje, é com a criação de variável. Então, pessoal, a primeira coisa que vocês têm que ver é identificar quais são esses dados iniciais. Bom, nesse problema, os dados iniciais são as notas, que são números ponto flutuante. Ah, muito bem. Então, eu tenho que saber o dado e o tipo do meu dado. Porque, como o C++ é uma linguagem fortemente tipada e o nosso problema é resolver usando C++, resolver esse problema usando C++, e C++ é uma linguagem fortemente tipada, é extremamente importante vocês terem o conhecimento de qual é o tipo do dado. Então, é um dado ponto flutuante. É um dado que tem casa decimal. Então, eu não posso criar uma variável em x para armazenar a minha nota. Então, com o que a gente sabe até hoje, né, podemos usar o float ou o double. Nesse caso, como só tem uma casa decimal, o float já resolve. Muito bem. Então, eu vou colocar aqui, float nota 1. Aí vocês podem colocar dessa forma aqui, com underline, né? Então, nota 1. Aí eu posso escrever dessa forma, float nota 2 e float nota 3. Por que eu fiz isso? Porque eu não tenho 3 dados. No meu mundo real, eu tenho 3 dados. Eu preciso passar esses dados para a memória do computador, para eu fazer o cálculo aqui dentro. Então, primeira fase é a coleta de dados. Normalmente, vai ser a coleta de dados. E neste caso, nós temos 3 dados. A nota da avaliação 1, a nota da avaliação 2 e a nota da avaliação 3. Então, eu posso colocar assim, ó, float nota 1, ponto e vírgula, float nota 2, float nota 3, um em cada linha. Então, eu estou declarando 3 variáveis do tipo float, onde cada uma dessas variáveis, cada uma delas, vai armazenar um único dado do tipo ponto flutuante. Ok? Ou seja, um número que tem a parte inteira e também a parte decimal. E a sua parte decimal pode ser diferente de zero. Ok? Muito bem, turma. Então, só que eu poderia fazer também escrevendo dessa forma. Nota 2, vírgula, nota 3. Bom, então, vocês podem escrever várias variáveis do mesmo tipo, separadas entre vírgula, né? Nota 1, nota 2, nota 3, todas elas são variáveis do tipo float, ok? Isso é só por uma questão visual.
Então, das duas formas vai funcionar. Beleza. Então, eu poderia comentar aqui na frente usando o barra barra, ou seja, esse barra barra, tudo que eu colocar depois desse barra barra é um comentário. Portanto, o compilador não vai pegar nenhum desses dados que você colocar depois do barra barra e utilizar na construção do programa, do seu software. Esse comentário aqui, é para quem está lendo, o ser humano que está lendo o código. Ou até a própria máquina, né? A gente poderia ter algumas máquinas que conseguem também fazer uma leitura no código. Mas aí é outro assunto, Mas assim, a grosso modo, esses comentários são feitos para um ser humano analisar aquele código, para entender de forma mais rápida, mais eficiente, né, o que aquele código está fazendo. Então, podemos colocar aqui notas das avaliações. Podemos fazer um comentário. Então, pode descrever com mais detalhes, ok? Ou algo mais simples, mais direto. Em programação, normalmente a gente faz uma coisa mais simples, mais direta na hora de comentar, que a ideia justamente é tentar passar a informação o mais rápido possível. Ok? Nesses comentários. Além disso, tem alguns programadores, né, tem uma vertente que tem a seguinte visão. Não é que está certo ou está errado, é uma visão onde alguns acreditam que um bom código, um código bem escrito, não precisa de comentário no código. Também isso é outra discussão, né? Uma coisa mais profunda, mais filosófica, né? Da questão de programação. Bom, não vamos entrar nesses detalhes por enquanto. Mas eu vou fazendo um momento cultural aqui de vez em quando, né? Então, isso se chama boas práticas de programação. Lembrando que boas práticas de programação, nem todos os programadores concordam com todas elas. Ok? Então, turma, vamos seguindo o nosso desenvolvimento aqui. Muito bem. Então, coloquei 3 notas, né? Coloquei as 3 variáveis, nota 1, nota 2, nota 3. As 3 variáveis onde vão armazenar, cada uma delas vai armazenar uma nota que o aluno obteve na avaliação. Avaliação 1, nota 1. Avaliação 2, nota 2. Avaliação 3, nota 3. Muito bem. Bom, lembrando que nesse problema específico que eu falei, não estou considerando falta, não estou considerando nada disso. Presença que o aluno obteve, não, nada disso. Estou considerando apenas nota. Então, neste momento, o que eu preciso fazer? Veja que eu declarei as variáveis. Agora, eu preciso o quê? Eu preciso pedir que o usuário do programa que eu estou desenvolvendo um programa. Agora nós somos programadores. Então o que a gente está fazendo aqui, estamos no papel do programador, do desenvolvedor, do software, do programa. Então agora nós temos que pensar no usuário do programa. Por quê? Eu poderia vir aqui e simplesmente colocar CIN nota 1. Veja que uma coisa interessante, né? Quando eu começo a escrever, o CodeBlocks ele já nos fornece uma lista de sugestões do que provavelmente eu estou querendo digitar. Neste caso, nota 1 mesmo.
Bom, eu poderia simplesmente colocar aqui CIM nota 1, só que aí o programa ia ficar o quê? Piscando, se eu executasse isso aqui desse jeito, né? Se eu fizesse dessa forma aqui, o programa ia aparecer dessa forma para o usuário final, e o usuário não ia saber o que ele ia fazer, né? Porque o que ele está esperando é que a pessoa entre com um dado, né, com a nota 10, e dê um Enter. Mas, veja bem, o usuário ele não é um adivinha. Ele não é o Walter Mercado, né? Ele não vai adivinhar as coisas. Ele vai precisar de informações na tela para saber o que ele está fazendo, onde ele se encontra no programa. Assim como você, quando vai entrar no seu e-mail, tem lá, entre com login, entre com a senha, digite aqui o seu login, digite aqui sua senha, digite aqui um captcha, por questões de segurança, enfim. Ele vai te localizando. Para enviar uma foto, clique aqui, submeta a foto aqui, faça o comentário aqui. Então, aí é a interface gráfica. A ajuda visual, né? Seja por texto, elementos visuais, enfim. Nós temos que fazer isso. Como que a gente faz isso? Como é que a gente informa para o usuário, ao usuário, né? Informa ao usuário o que ele deve fazer. Ou o que o programa espera que ele faça. Nesse caso, eu vou mandar uma mensagem para o usuário, um cout. Vou mandar uma mensagem, entre com a nota da primeira ou da avaliação 1. Supondo que vai ser só um aluno, ok? Então veja, agora quando eu executo o programa, lembrando que ainda temos, de acordo com a versão do seu Windows, né, claro, as configurações básicas do Windows, pode dar problema de acento, né? Então o que a gente vai fazer por enquanto, né, até a gente chegar lá em funções, nós vamos aqui nas strings, nós vamos deixar de usar caracteres especiais, né? Então, nada de acento, nada de caracteres especiais. Cedilha, nada disso. Então aqui, ó, entre com a nota da avaliação 1. E agora sim, agora quando a pessoa executar esse programa, ele vai saber, ó, entre com a nota da avaliação 1. É claro que você poderia colocar um texto antes, falando o que o programa faz, enfim. Pode fazer vários textos antes, né? Dar vários outs antes, quebra de linha. E aí, falar, entre com a nota da avaliação 1. Entre com a nota que o aluno obteve na sua primeira avaliação. Enfim, um texto qualquer. Informando para o usuário o que ele deve fazer neste momento. Bom, ele deve então, entre com a nota da avaliação 1. A nota é, vamos supor, o aluno foi muito bem, tirou 10. Pronto. O que aconteceu aqui? O dado 10, que foi inserido pelo usuário, foi para a variável nota 1. Então, até antes do programa terminar, os dados ficam armazenados na memória do computador. Na memória volátil, na memória RAM do computador. Bom, só que eu preciso fazer isso agora para todas as notas. Para a nota 2 e para a nota 3. Muito bem. Então quer dizer que agora eu posso, por exemplo, tirou 10 na primeira, tirou 5 na segunda,
tirou 0 na terceira. Pronto. Ah, mas não calculou a média. Sim, obviamente não calculou a média. Por quê? Nós não programamos isso ainda. Nós temos que programar. Então aqui nós fizemos a coleta das notas das avaliações. Então são as variáveis que vão ser responsáveis pelas notas das avaliações, né? Embaixo eu poderia colocar um comentário, entrada de dados. Deixa eu colocar um comentário aqui. Então aqui é a entrada de dados. Ou, se você quiser, você pode fazer um comentário mais extenso, explicando exatamente que o usuário vai ter que digitar uma nota entre 0 a 10, enfim. Você pode detalhar o tanto que você quiser. Caso você queira fazer um comentário que envolva mais de uma linha, você pode fazer asterisco, barra asterisco e asterisco barra, onde você pode ter vários comentários aqui, né, em várias linhas, e daqui até aqui vai ser desconsiderado na hora da compilação. Ok? Isso aqui é só para quem está vendo o seu código. Muito bem. Veja que isso não aparece na saída do meu programa. Entrada de dados. Isso não aparece. Caso você queira que isso apareça na sua saída de tela, aí você coloca isso no Cout. Você pode colocar isso. Entrada de dados. Você pode colocar o que você quiser de texto aqui, ok? Aí fica a gosto de vocês, podem brincar à vontade com isso. Muito bem. Então, nesse momento aqui, turma, acabou a entrada de dados. Não tem mais nenhum dado. Como eu não estou tratando a questão de número de faltas ainda, neste momento eu não tenho mais dados. O meu problema ele se limita a fazer a coleta das notas, das 3 notas, calcular a média e imprimir o resultado. Apenas isso, né? Analisar, né, a média e imprimir o resultado. Muito bem. Então, seguindo aqui, depois da entrada de dados, então fizemos a declaração das variáveis, obtemos os dados, e agora eu vou para a parte do processamento. Então, posso colocar aqui, ó. Vamos colocar manter o padrão, né?
Então, eu posso fazer o processamento de dados, né? Que consiste... Lembrando que isso aqui tudo é opcional, tá, pessoal? Tudo isso aqui é opcional. Então, o processamento de dados aqui vai ser o quê? O que eu preciso fazer? Bom, como é que seria esse processamento? Como é que seria o passo a passo, o algoritmo para fazer exatamente essa parte do processamento? Bom, eu preciso somar essas três notas. Como eu sei que são três notas, eu preciso calcular a média. Para calcular a média, eu tenho que fazer um somatório, somar essas três médias, essas três notas, e dividir por 3, porque eu sei que o número total de avaliações é o valor 3. São 3 avaliações. Ok? Então, vamos fazer isso aqui. Vou colocar outra variável chamada média. Aí, como boa prática, vocês lembrando que isso não é necessário, né? Mas, como boa prática, sempre quando você criar uma variável dentro de um escopo, você tente criar todas e coloque todas lá para cima. Então, a medida você pode primeiro deixar aqui, né? Para ir pensando, mas depois leve todas as suas variáveis para cima. Mas não é necessário, ok? Muito bem. Então, float média. Média vai receber nota 1 mais nota 2 mais nota 3 sobre 3. Por que eu devo colocar um parênteses aqui? Por que eu devo fazer isso? Porque vocês vão ver que se vocês não colocarem esse parênteses, a ordem de operadores é a mesma da matemática. Desses operadores aqui é a mesma da matemática. Se você não colocar isso daqui, o que vai acontecer? Ele vai primeiro fazer essa divisão para depois fazer o somatório. Então, tomem cuidado com a ordem dos operadores aritméticos. Então, parênteses aqui, parênteses aqui. Então, eu somo tudo, depois eu divido por 3. Ok? Porque são 3 avaliações. Ok? Então, eu vou somar nota 1, nota 2 e nota 3. Olha que legal também. Quando você dá 2 cliques e seleciona uma variável, ele faz um highlight, ele faz um destaque em todas as variáveis que ele julga que são iguais àquela que você selecionou. Ok? Então, ó, nota 3 está lá em cima e está aqui embaixo. Está aqui em cima e está aqui embaixo. Está aqui em cima e está aqui embaixo. Isso é muito importante porque quando o seu código às vezes tem muitas variáveis, às vezes você esquece de colocar ou mesmo acaba não colocando, por exemplo, ó, nota 1 está aqui e aqui, nota 2 está aqui e aqui. Só que está aqui também, ó, tem uma terceira. Opa, talvez te ajuda a localizar erros, problemas, bugs do seu código. Então, nota 3. Veja, só tem uma. Ó, nota 1. Que a lógica é ter a mesma quantidade no código, neste caso. Ó, nota 2 tem uma a mais, nota 3 tem uma a menos. Então, tá aqui o erro, né? Faltou nota 3.
Muito bem. Então agora, veja, na minha variável média, eu tenho o somatório das notas dividido por 3. Eu tenho quem? Eu tenho a minha média. Então, só que se você só fizer F9 aqui, o que acontece? Ó, 0, 5 e 10. Não apareceu nada. Por que não apareceu nada? Porque você está na fase de processamento dos dados. Agora, nós vamos entrar em outra parte, que é a saída de tela. Ou resultado, ok? Relatório de saída, o resultado do programa, enfim. Então, na saída de tela, no caso desse programinha aqui, o que a gente vai ter? Nós vamos mandar uma mensagem para o usuário. Que mensagem? A nota final foi média. Então, a nota final do usuário foi a média, só que, veja bem, nós estamos ainda, não falamos se o aluno está aprovado, reprovado, ainda não terminamos essa parte. Mas já fizemos um pedaço do problema. Veja que essa é uma técnica, dentre várias outras técnicas que existem, essa é uma técnica bastante utilizada, que é você ter um problema grande, você quebra ele em problemas menores e vai resolver nesses problemas menores. Aí no final, depois de solucionar todos esses pequenos problemas, você vai solucionar o seu problema maior, o seu problema inicial. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente tá fazendo apenas a parte primeiro da média, porque para saber se o aluno está aprovado ou não, eu preciso da média. Então eu preciso primeiro resolver o problema da média para depois resolver o problema do aluno estar aprovado ou reprovado. Então, vamos supor, o aluno tirou 0, 5, 10. A nota final foi 5. Então o aluno obteve 5 de média. Ou a nota final, a média do aluno foi 5. Enfim, a mensagem, a gente não está importando nesse momento com a mensagem, qual vai ser. Ok? Só para entendimento aqui dos códigos do software e da resolução. Então, a nota final do aluno foi, ou a média do aluno foi, okay? O termo técnico que a universidade vai usar, isso não importa para a gente neste momento. Okay? Dependendo da situação, vai importar, obviamente. Se o problema está específico, qual é o termo, tem que usar o termo específico do problema, na saída de tela. Mas nesse caso aqui não. Então a nota final do aluno foi esse valor na média aqui. Muito bem. Então poderíamos testar com vários limites, né? Por exemplo, 10, 10 e 10. Ficou 10. 0, 0, 0. Ficou 0. 5, 5, 5. Ficou 5. 10, 9 e 0 ficou mais próximo de 10 do que de 0, 6.333. Mas era só uma casa decimal. Isso a gente vai ver depois, ok? Não se preocupem com isso por enquanto. Certo? Bom, alguns podem perguntar também, mas professor, e se o aluno passar, se o usuário do seu programa passar uma letra? Se ele passar uma letra, pode dar um problema no código, porque nós não fizemos nenhum tratamento nesse CIN. Então, num programa real, nós temos que fazer uma série de análises em cada dado que o usuário
vai inserir. Porque ele poderia, inclusive, estar passando um código bomba num campo de senha. Login e senha, ao invés dele passar um login e uma senha, ele pode passar um código fonte mal intencionado para tentar burlar o seu sistema, para tentar burlar o seu algoritmo de análise de login e senha. Então, você tem que tratar o tipo real daquele dado, o que realmente aquele dado que ele está inserindo significa. Será que aquilo ali é realmente um número inteiro? Igual nesse caso aqui, será que é um número inteiro mesmo? Só que essas análises, elas vão ser feitas mais para frente, ok? Nesse momento agora a gente não vai se preocupar com isso. Igual lá na física, suponha a gravidade tanto. Desconsidere o atrito, enfim. Justamente nesse momento nós vamos fazer algo similar. Nós vamos supor que o usuário sempre vai entrar com os dados de forma correta. Ok? Com o domínio do problema. Por exemplo, neste caso, eu estou supondo que o usuário sempre vai entrar com um inteiro de 0 a 10 com uma casa decimal, no máximo. Ok? Muito bem. Então, feito isso, nós temos a média. Agora, de posse da média, nós também podemos, ou aqui no processamento de dados e depois imprimir em tela o resultado, ou então a gente pode fazer direto na saída de tela. O que eu estou falando? Se o aluno está aprovado ou não. Poderíamos colocar direto aqui na saída de tela ou nem ter essas opções de saída de tela. Aqui eu só estou escrevendo para já mostrar para vocês que vocês podem comentar o código de vocês à vontade. Sem exageros, obviamente. Recomendo a leitura do livro, que tem alguns comentários, vocês vão entender vendo alguns comentários. Além disso, existem outros livros que depois eu vou passar para vocês na próxima aula presencial. Eu vou trazer alguns livros sobre boas práticas para quem quiser dar uma olhada sobre boas práticas, inclusive práticas de nomenclatura de variável. Mas neste momento que vocês estão começando agora, eu não recomendo ir tão a fundo nisso, ok? Eu não recomendo nem mesmo neste momento olhar um livro de boas práticas, ok? Isso só daqui a um tempo, porque primeiro vocês têm que pegar a lógica de programação para depois melhorar as práticas de programação. Beleza, turma? Vamos lá. Saída de tela. Eu posso vir nessa própria saída de tela aqui e colocar a nossa lógica de programação, que vai imprimir em tela. Se a média for maior do que 6, imprimir que ele está aprovado. Se está entre 4 e 6, excluindo 6, está de final. Menor do que 4, excluindo 4, obviamente, está reprovado. Bom, então, veja só. De acordo com a entrada de dados, de acordo com a entrada dos dados, o meu programa ele pode ir para tomar um caminho ou outro. Como assim? Ué, dependendo das notas que o aluno obter, ele pode estar aprovado de final ou reprovado, ou seja, aprovado, optativa ou reprovado direto. Muito bem. Então, turma, se eu tenho um desvio, o programa vai fazer uma coisa, vai tomar um caminho ou outro. Esse caminho é uma impressão na tela da palavra aprovado
e o outro da prova reprovado ou de final, então são caminhos distintos que ele vai tomar. Lembrando que o aluno, outra coisa, são 3 caminhos e esses caminhos não podem ser tomados juntos ao mesmo tempo. Ou seja, não tem como o aluno estar de final e aprovado ao mesmo tempo. Não tem como o aluno estar aprovado e reprovado. Certo? Isso é importante a gente verificar. Por quê? Se eu sei que eu tenho 3 caminhos distintos agora, com o que a gente sabe até hoje, a melhor forma de fazer é utilizando o nosso if, else if e else. Por quê? Veja, se a nota é maior do que 6, se a nota é maior do que 6, ele vai para um caminho. Então, if, uma condição, uma expressão lógica, qual? Se a nota é maior do que 6. Que nota? A nota final, a média que o aluno obteve. Portanto, eu posso colocar aqui if, seguir um caminho. Else if seguir outro caminho. Se não, seguir outro caminho. Veja que eu não posso deixar de escolher um dos 3 caminhos. O aluno ele tem que estar ou aprovado, ou reprovado, ou está de final. Uma das 3 coisas e no máximo uma dessas 3 coisas. Então, por isso que não são 3 ifs e nem só if com else if. Eu vou ter que ter if, o else if e o else. Por quê? Um dos três caminhos eu preciso seguir, independente dos dados. O else é justamente isso. Se tudo mais falhou, pelo menos esse terceiro caminho ele vai seguir. Ah, por que não pode ser só if else? Só o if else não vai dar. Só um if e um else não vai dar. Porque eu tenho 3 caminhos a serem seguidos. E 3 caminhos onde? Se eu tomar um desses caminhos, eu não posso tomar os outros 2. Eu tenho que fazer uma escolha. Então, nesse momento, eu devo fazer essa escolha de acordo com a minha média. Então, se a média for maior do que 6, maior ou igual, Cout. Como eu já estou na saída de tela, eu posso colocar aqui dentro mesmo, né? Aprovado. Aqui, ele está de optativa. Ou final, como queiram chamar. E aqui, reprovado. Ah, tem que ser nessa sequência? Depende dos valores que você colocar, as expressões que você colocar aqui dentro. Nesse caso, como a expressão a média maior do que 6, se a média é maior do que 6, se isso aqui for verdade, ele vai entrar neste if, né? Ele vai entrar neste if. Então aqui dentro tem que estar escrito aprovado. Porque é a minha regra de negócio. É o que é para fazer, é o que o programa tem que fazer. Se o aluno obter uma média maior do que 6, ele está aprovado. Independente de número de falta. Lembrando, isso é o problema em si. Não é o que ocorre aqui na universidade. É o nosso problema hipotético. Não confundam isso com o que é na disciplina. Ok? Bom, então, caso contrário, se o aluno ele não obteve uma média maior do que 6,
Lembrando, se o usuário entrou certinho, né, com uma nota de 0 a 10, enfim. Então vem para o else if. O que tem aqui no if? Lembra que eu falei que teria que estar entre 4 e 6? Então, lembrando, eu não posso colocar 4 menor... Não. Eu tenho que fazer o quê? Se a minha média ela é o quê? Para ele, como eu estou querendo colocar optativa aqui, a média do aluno tem que ser maior do que 4. Aí alguns vão falar, maior do que 4 e a média tem que ser menor do que 6. Muitos vão escrever assim, né? Porque o intervalo não é 4 menor ou igual a média menor do que 6. Isso aqui é a matemática da coisa. 4 tem que ser menor ou igual a média. Que a média pode ser 4 e ele está de optativa. Mas tem que ser menor do que 6. Muitos colocariam isso. Tá errado? Não, errado não está. Mas é uma solução que tem processamento desnecessário. Por que desnecessário, professor? Não é de 4 até 6? Sim, meus amigos. Porém, tem um detalhe. Ele só vem para esse processamento aqui, ele só vem para cá apenas se a média ela já é menor do que 6. Porque se ela não for menor do que 6, se ela for maior do que... Porque lembrando que a média vai estar em conjunto, né, com o domínio de 0 a 10, supondo que tem todo usuário tenha entrado com dado de forma correta, né? Então, a minha média é um número de 0 até 10. Um número ponto flutuante de 0 até 10. Supondo isso, eu só vou vir para o else if, eu só vou cair aqui se o meu if falhar. E se meu if falhou, significa que a média ela é menor do que 6, porque se fosse maior do que 6, ele teria imprimido aprovado. Então, é desnecessário eu colocar isso daqui. Não está, veja bem, não está errado. Não está errado. A média tem que estar entre 4, maior ou igual a 4 e menor do que 6. Ok, está de optativa. Porém, você está usando o processador à toa, de forma desnecessária. Não precisa disso aqui. Por que que não precisa? Porque se ele veio para o else if, para este else if, para ele chegar aqui, o if tem que ter falhado. Porque se o if deu ok, funcionou, a expressão booleana que está aqui dentro foi verdadeira, ele vai executar o cout e nem vai chegar nos outros dois. É um caminho e acabou. Lembram? Tomei o primeiro caminho, eu não preciso nem ir nos outros dois. Eu tomei esse caminho do if. Ok? Então, se a média é maior ou igual a 6, está aprovado. Se não, significa que a média ela já é menor do que 6. Então nem preciso colocar. Porém, eu preciso colocar o quê? A média precisa ser maior ou igual a 4. Para ser optativa. Porque, caso contrário, aí é o else, não precisa de nada, que é o caso contrário. Para qualquer outro caso, qual é qualquer outro caso? Menor do que 4. Então, para qualquer outro caso, o aluno está reprovado. Então, veja só. F9, avaliação 1. 6, 6, 6. A nota final do aluno foi 6, está aprovado. 5.9.
5.9. 5.9. 5.9, o aluno está de optativa. Estou testando os limites do meu problema. 4, 4, 4. Está de optativa. 4 ainda é optativa. Agora vamos testar o 3.9. 3.9. 3.9. 3.9. Está reprovado. Porque a regra de negócio, o seu problema do mundo real, estava claro que menor do que 4 o aluno estaria reprovado. Ah, mas não é justo. Ah, um décimo só. Aí é outros 500. A regra, como diria o Arnaldo, a regra é clara. A regra é clara. A nossa regra de negócio, ou seja, o que era para o programa fazer, o que é para o programa fazer, o objetivo do programa é imprimir reprovado se o aluno obteve como média final algo menor do que 4. E caso o aluno obtenha entre 4 e 5.9, ele está de optativa. E caso ele tenha tirado de 6 para cima, está aprovado. E foi exatamente isso que o nosso programa fez. Tudo 10, aprovado. Espero que todos, né, tirem isso na disciplina. Passem aí com 10. Muito bem, turma. Bacana demais. Bem legal. Só que só tem como resolver esse problema dessa forma? Não. Existem várias formas de implementar. Eu poderia, inclusive, uma coisa bem simples, eu poderia ter colocado o reprovado aqui na frente, eu poderia ter colocado optativa embaixo, eu poderia ter não colocado esses endline, eu poderia ter feito uma customização, uma outra mensagem, eu poderia ter tirado os comentários. Aqui na média, eu poderia ter feito primeiro o somatório, depois eu poderia ter colocado que média recebe média igual a média sobre 3. Poderia ter feito dessa forma. Então, veja bem, existem alterações. Posso pegar esse média aqui e levar para cima. Eu posso, inclusive, modificar bastante esse código e ainda conseguir resolver esse problema, só que de outra forma. Ao invés de deixar isso daqui na saída de tela, eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia deixar esse processamento aqui no processamento de dados, e ao invés de imprimir em tela, ao invés de imprimir aqui em tela, eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia criar uma string resultado. E essa string resultado ter recebido a palavra referente ao que ocorreu. Então, olha só, resultado é uma string agora. O resultado ele pode ser aprovado, ou optativa, ou reprovado. E aí aqui na saída de tela, Alt, o aluno está e o resultado.
6, 6, 6. A nota final do aluno é 6. O aluno está aprovado. Três, 4, 2. A nota final do aluno foi 3. O aluno está reprovado. Então, olha que bacana. Existem diversas formas de resolver o mesmo problema. Só que essas resoluções, elas, uma em comparação com a outra, podem ser totalmente iguais em questão de uso de processador ou não. Uma pode gastar mais processador do que a outra, uma pode gastar mais memória do que a outra, uma solução pode ter mais acesso a disco do que a outra, uma pode gastar mais banda de internet, outra pode acessar mais o banco de dados. Então, tem uma série de fatores que você pode analisar comparando uma solução com outra solução. Além disso, podem ter duas soluções iguais, que no final das contas elas executam no mesmo tempo, gastam o mesmo tanto e são diferentes. Ok? Pode ter um caso que diversas soluções podem ter o mesmo impacto em determinado comparativo ou não. Ou uma é melhor em tempo de resposta, mas gasta mais memória. Outra demora mais, mas gasta menos memória. O outro gasta mais memória RAM. O outro gasta mais memória ROM. O outro gasta menos acesso a disco rígido. O outro gasta menos banda de internet para a solução. Então, pessoal, de acordo com o problema, existem diversas soluções, ok? E algumas delas são bem diferentes da outra, ok? Não só alguns detalhes pequenos, né? Nome de variável diferente, comentário. Não, mas a lógica como um todo, o passo a passo de solução, é diferente, igual do passado para esse daqui que eu acabei de alterar. Veja que mudou bastante. E existem soluções que alteram muito mais isso aqui ainda. Muito bem. Bom, então, turma, de posse desse conhecimento agora, com o que eu apresentei aqui para vocês durante essa aula, eu gostaria que vocês, como atividade agora para casa, o que vocês vão tentar fazer? Eu quero que vocês alterem esse programa para tratar a questão de faltas primeiro. Então, a primeira alteração é incluir o quesito faltas. Onde? Vamos supor que se o aluno obteve, 7 faltas, ele está reprovado. Então, vocês vão pedir, além das notas, outro dado é a quantidade de faltas que o aluno teve. Ok? Então, se o aluno obteve 7 faltas, ele está reprovado. Ok? Além disso, a outra alteração que eu quero que vocês façam é que agora as notas terão pesos. A nota 1 terá peso 1. A nota 2 terá peso 3. A nota 3 terá peso 5.
Ou seja, vocês terão que fazer uma média ponderada. Então, vocês vão alterar este programinha, acrescentando, não exatamente aqui, né, nessa posição, né, mas o que eu quero que vocês façam é incluir a questão de falta, porque o aluno ele só vai entrar aqui no aprovado e optativa, ele só vai estar ou aprovado ou de optativa se ele obteve no máximo 6 faltas. Se ele obteve a 7ª falta, ele está reprovado. Direto, independente da nota. Ok? Bom, além disso, eu quero que vocês não façam a média normal. Eu quero que vocês façam a média aritmética. A média ponderada. Não faça a média aritmética, faça a média ponderada. De acordo com a nota 1 vai ter o peso 1. A nota 2 vai ter o peso 3. E a nota 3 vai ter o peso 5. Depois, eu quero que vocês alterem esse programa ainda, alterando o peso variável, onde não será definido aqui na hora da programação o peso da avaliação. Mas o usuário, no momento que ele estiver inserindo aqui a avaliação 1, ele vai inserir também, depois que ele inserir a nota da avaliação, ou depois ou antes, ele vai inserir a nota da avaliação e o peso da avaliação. Então, o usuário vai inserir a nota e o peso. Então, inicialmente, vocês vão fazer com peso fixo, 1, 3, 5, e depois com peso dinâmico, onde a cada momento que eu executar esse programa, o peso das avaliações pode ser alterado pelo usuário. Então, o usuário vai alterar o peso da avaliação. Lembrando que o usuário do programa ele pode ser quem? O professor que está tentando calcular se o aluno está aprovado ou não. Ok? Muito bem. Então, turma, qualquer dúvida em relação a esse problema, podem entrar em contato comigo. Terminamos, então, a terceira parte da aula de if else.